e de atrapalhar a negociação da delação de Joesley Batista. Bom, a gente agora vai direto a Brasília acompanhar o pronunciamento do presidente da República, Michel Temer. Olha, ao cumprimentá-los, eu quero fazer uma declaração à imprensa brasileira e uma declaração ao país. E desde logo ressalto que só falo agora, e os fatos se deram ontem, porque eu tentei conhecer, primeiramente, o conteúdo de gravações que me citam. Solicitei, aliás, oficialmente ao Supremo Tribunal Federal acesso a esses documentos. Mas até o presente momento não o consegui. Quero deixar muito claro, dizendo que o meu governo viveu nesta semana seu melhor e seu pior momento. Os indicadores de queda da inflação, os números de retorno ao crescimento da economia e os dados retornava e as reformas avançavam no Congresso Nacional. Ontem, contudo, a revelação de conversa gravada clandestinamente trouxe de volta o fantasma de crise política de proporção ainda não dimensionada. Portanto, todo um imenso esforço de retirar o país de sua maior recessão pode se tornar inútil. E nós não podemos jogar no lixo da história tanto trabalho feito em prol do país. Ouvi realmente o relato de um empresário que, por ter relações com o ex-deputado, auxiliava a família do ex-parlamentar. Não solicitei que isso acontecesse e somente tive conhecimento desse fato nessa conversa pedida pelo empresário. Repito e ressalto, em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja para ficar calado. Não comprei o silêncio de ninguém, por uma razão singelíssima, exata e precisamente porque não temo nenhuma delação. Não preciso de cargo público, nem de foro especial. Nada tenho a esconder. Sempre honrei meu nome, na universidade, na vida pública, na vida profissional, nos meus escritos, nos meus trabalhos. E nunca autorizei, por isso mesmo, que utilizasse o meu nome indevidamente. E por isso, quero registrar enfaticamente a investigação pedida pelo Supremo Tribunal Federal será território onde surgirão todas as explicações. E no Supremo demonstrarei não ter nenhum envolvimento com esses fatos. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. Esta situação de dubiedade ou de dúvida não pode persistir por muito tempo. Se foram rápidas nas gravações clandestinas, não podem tardar nas investigações e na solução respeitantemente a essas investigações. Tanto esforço e dificuldades superadas, meu único compromisso, meus senhores e minhas senhoras, é com o Brasil. E é só este compromisso que me guiará. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Nós acompanhamos ao vivo a declaração do presidente Michel Temer, direto do Palácio do Planalto.
mais informações sobre esse assunto durante a nossa programação. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A seguir, meio ambiente por inteiro. Jornal das 4. Mas voltando então à minha pergunta, Natuza, agora ele deixou bem claro que ele não vai renunciar. O que a gente pode esperar a partir desse momento? O que parece é que o presidente está se agarrando aos indicadores, bons indicadores econômicos que a gente vem acompanhando aí essa semana e na semana passada. Exatamente. O discurso dele deixa bastante claro, porque antes de afirmar categoricamente que não vai renunciar, ele falou dos bons indicadores da economia, como se isso fosse um esteio à permanência dele. Agora, eu faço uma ponderação feita pelo próprio governo diversas vezes, toda vez que as pesquisas de opinião apontavam queda na popularidade do presidente Michel Temer. Muito parecido, inclusive, com a impopularidade, melhor dizendo, da então presidente Dilma Rousseff. E o próprio governo dizia que a diferença do governo Dilma e da impopularidade da ex-presidente para o atual governo é que Temer tinha amplo e majoritário apoio no Congresso. Apoio esse que a gente vê a cada minuto caindo por terra. Eu queria só tomar uma frase da Cristiana que ela deu agora há pouquinho, que é o seguinte, que o governo pode até negar a renúncia, mas a situação vai piorando de tal forma que o que acontece, a certeza de um minuto, não necessariamente se reproduz dali a alguns minutos adiante. Portanto, o presidente da República, por mais enfático que seja, tem de perceber, e ele próprio, por ser um personagem político egresso do Congresso Nacional, saber que a governabilidade é o esteio da sua permanência. Se ele não tiver essa governabilidade, ele pode inclusive dizer e repetir que não renunciará, mas aí a sua saída passa a ficar cada vez mais iminente. Bom, vou passar a bola aí para Brasília. Eu vi que todos vocês estavam concordando com a Natuza enquanto ela falava. Como ela citou a Cris Lobo, Cris, vou começar com você. É isso aí que a Natuza acabou de falar pra gente, que você sempre fala, né? O que a gente conta aqui no Estúdio I, muitas vezes muda no edição das 4 e muda ainda na edição das 6. Foi exatamente o que a gente viu acontecer em relação à renúncia, por exemplo, para dar um exemplo bem recente. Do dia, né? Hoje pela manhã a palavra de ordem era resistência, ela foi se dissipando até o horário do almoço, cresceu a possibilidade de esse gesto unilateral de vamos ver, vamos aguardar, veio o pedido do ministro Fachin de abertura de processo, aí a situação ficou mais agravada ainda. O presidente pediu as fitas ao Supremo Tribunal Federal para saber o que tinha exatamente ele dito, e quando se pensava que ele iria até renunciar diante dos fatos e dessa, vamos falar, de degringolação mesmo do ambiente político para ele no Congresso, agora ele vem, recobra uma energia que é até incomum para ele e diz que não, que fica. Agora, a gente não vê no Congresso um impacto positivo para isso, a ponto de reverter a situação dele. A gente não viu desde ontem, eu acho que Camarote e Valdo aqui comigo, que estivemos no Congresso, a gente não viu nenhum grande ato de apoio a ele. Nenhuma manifestação sequer de apoio a ele. Até essas palmas dentro do Palácio do Planalto, eu vi que tinha um que estava tentando puxar, mas eu não vejo ainda essa situação de apoio político para ele. Então, se ele não renuncia, esse número de pedidos de abertura de processo de impeachment para ele podem continuar, deflagrar, né, ter prosseguimento. Lembrando que ele tem o presidente da Câmara como um aliado que facilita um pouco para ele. Mas dá um pouco a sensação também, aproveitando isso que a Cris Lobo acabou de dizer, né, Camarote, que ele está cada vez mais isolado mesmo, né, o presidente Michel Temer. Eu acho que esse é o cenário. Eu estava no Palácio Planalto até agora há pouco, tive mais cedo também no Congresso Nacional e conversando com alguns ministros, a percepção que se tinha é exatamente essa. Você estava todo mundo aguardando essas fitas, esses áudios, a gravação dessa conversa do Joesley com o presidente
Michel Temer, e era isso que ia balizar o discurso. O roteiro que ele está apresentando aí é o roteiro definido pela manhã, e não houve mudança porque essa fita não surgiu. É o roteiro de dizer, olha, o meu governo trouxe uma melhora econômica para o país estava vivendo essa semana o seu melhor momento, com bons índices, sendo que o próprio discurso que estava sendo construído pelo Palácio do Planalto, ele acaba se desmontando no momento que a economia derreteu no dia de hoje. Então, a estabilidade política que ele tinha no Congresso, ela também deixa de existir. A gente está vendo o primeiro-ministro a pedir demissão, anunciando, conversando com integrantes da bancada do PSDB, o ministro Bruno Araújo das cidades. E isso daí deve ter um efeito cascata, com outros ministros também, o PSB já anunciando a necessidade da queda, do fim do governo Michel Temer pelo presidente do partido, Carlos Siqueira. E isso daí acontece também no PPS, que tem 2 ministros. Então, a situação do Temer é que ele perdeu a governabilidade, a base já não acredita mais nele. Então, você tem um discurso ali de permanência, dizer que não renuncia, mas segundo o que eu vi no Palácio do Planalto, é o seguinte, olha, o discurso, a gente tem que ver os fatos a cada hora. Então, os fatos vão mudando. Todo mundo agora no aguardo da fita, até para ter uma posição oficial. É isso que o Palácio Planalto também está esperando, uma posição oficial dos partidos. E Camarote, como a Cris notou aqui, o tom dele no seu discurso foi muito enfático, né? Ele repetiu 2 vezes, não renunciarei, eu não vou renunciar, foi firme nessa declaração dele. Indicando que hoje, durante o dia, como a Cris estava dizendo, ficou oscilando, realmente desde cedo, ele estava falando que não iria renunciar. Inclusive, ele disse que, olha, estou sendo alvo, começou a os deputados, senadores, hoje de manhã, disse que se sentia alvo de uma conspiração, né? Estou sendo alvo de uma conspiração, porque no melhor momento do meu governo vem essa informação que atinge a mim diretamente, sugerindo que ele estaria sendo alvo ali de uma operação, de uma grande orquestração para derrubá-lo do governo, quando a gente sabe que não é bem assim que está acontecendo. E aí a dúvida de muitos aliados é o seguinte: um presidente ficar sangrando em praça pública é muito ruim para ele, para aqueles que são seus aliados. Daí essa informação do Congresso, que a Cris trouxe, que você trouxe também, de alguns aliados já pensando em abandonar o governo, sair da base aliada do governo, e aí a gente fica com aquela grande interrogação: como é que fica o andamento das reformas no Congresso? Reforma trabalhista, que estava encaminhada para ter uma votação no Senado até o final de maio, início de junho. A reforma da Previdência, que poderia ter uma votação também no final de maio ou início de junho, em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Medidas importantíssimas para o governo. Nesse cenário, o que vocês acham? Essas reformas vão andar ou não? Eu acho que o calendário já se alongou completamente. Se for retomado, vai se alongar ou não retoma de uma forma. A reforma da Previdência, pelo que eu percebi, hoje ninguém mais está tratando disso lá no Congresso Nacional. Eu conversei com muita gente. A avaliação é que o Temer estava conseguindo, com muito esforço, caminhar para uma maioria na Câmara e diante de muita negociação. Mas nessa situação, ele não tem mais como comandar esse tipo de... Como você disse, Camarote, a economia sofreu muito no dia de hoje, né? A Bolsa caiu fortemente, o dólar deu uma subida, chegou a subir 8%, agora está subindo 6 e pouco por cento, ou seja, está tendo uma alta forte do dólar. Agora, essa questão, até onde a crise política pode ou não contaminar a economia brasileira? Hoje o ministro Henrique Meirelles dedicou o dia a conversar com investidores, conversou com o pessoal do FMI, do Fundo Monetário Internacional, passou uma mensagem para eles: olha, tudo indica que se houver algum desfecho que leve à saída do presidente da República do cargo do Palácio Planalto, tudo indica que talvez a equipe econômica seja mantida, não seja alterada, para tentar uma sinalização seguinte: talvez o Congresso nem ande com as reformas, mas a política econômica, a gente toca aqui, será mantida. Valdo, deixa eu só agradecer. Posso agradecer rapidamente a vocês? Já a gente volta a conversar, tem muita coisa para conversar ainda. Muito obrigada por enquanto. Vocês não saem daí não, por favor. Natuza também fica aqui, porque a gente tem novas informações agora com a repórter Camila Bonfim. Ela vai falar sobre a decisão, aquela decisão que a gente já contou aqui no Edição das 4, do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que afastou o senador Aécio Neves. Camila, boa tarde para você. O que você tem aí de informação para a gente sobre isso?